próprio livro aqui de Gênesis, capítulo 37, é a decepção. Imagina, meus irmãos, você ser traído pela tua família, inveja da tua família, seus irmãos, é algo que é inaceitável. Isso não deveria existir de maneira nenhuma dentro de uma casa. Seus irmãos terem inveja do outro irmão, né? Trair seus irmãos, queriam matá-lo, venderam ele. É algo que eu fico imaginando um garoto de 17 anos que está começando a vida, ainda não tem experiência na vida, e de repente a sua família o trai. Talvez vocês jovens que estão aqui, que projetam grandes coisas, estudar, ter um bom emprego, fazer uma faculdade, poder amanhã ter alguma coisa, e você todo feliz porque você está lutando para isso, a tua família vem e te trai. Quantas decepções, se eu for perguntar aqui, os irmãos viveram? Mas algo que me chama a atenção, que José, em nenhum momento, ele desiste dos seus sonhos, da sua caminhada. Em nenhum momento você vê relato na Bíblia, José questionando. Pelo contrário, ele viveu o processo que ele estava vivendo. O primeiro processo é a decepção. Quantas das vezes nós nos decepcionamos na nossa vida? Algumas pessoas outros não, outros continuam, não, eu vou mudar essa história. E José é um cara extraordinário, ele foi vendido, agora sou escravo, já era, a minha vida acabou, não tem perspectiva de vida nenhum. Nessa manhã, Deus fala para vocês, meus irmãos, ainda que você venha viver esse processo, decepção na sua vida, não para. Deus está contigo, Deus tem um propósito, Deus tem algo na tua vida que hoje você não vai entendendo, mas você vai entender mais à frente. José viveu esse primeiro processo, a decepção. Ele se decepcionou, todo feliz, todo alegre, contou o sonho e infelizmente isso aconteceu na sua família, a própria família o decepciona, mas José nos dá um grande ensinamento, né? O emocional dele lá em cima, nada o parava, nada o desanimava, nada fazia ele a ficar se lamentando. Pelo contrário, como muitos coaches falam por aí, né? Se a vida te dá um limão, né? Você vai lá, corta e faz uma limonada e bebe. Os coaches criam um monte de coisa, mas esse homem, ele mostra com a sua própria vida que decepções podem vir, mas que eu tenho um Deus que a todo momento cuida da minha vida. O segundo processo que José vive é a frustração. Está aí em Gênesis 39, né? Outra situação que acontece na vida de José, né? José é vendido como escravo, e ele chega na casa do Potifar, começa do zero, escravo, acredito que no início foi maltratado, e ele avança, começa obedecendo às ordens de Deus, ele vai trabalhando e ele chega num patamar, vamos dizer assim, de gerente. É como se você hoje estudasse, trabalhasse, fizesse tudo, e você chegasse à gerência de uma multinacional, né? Tudo aos seus cuidados, tudo, e de repente aparece alguém lá e levanta uma calúnia contra você, e você é mandado embora. No caso aqui, José não é mandado embora. José, a esposa de Potifar, inventa um monte de acusações contra ele, e no capítulo 39, aí Potifar fica irado e bota ele na prisão. Eu fico imaginando a mente desse jovem rapaz, né? Caramba, eu vivi uma decepção aqui atrás, né? E agora daqui a dois anos, eu consigo chegar num patamar que eu estou mandando em tudo está aos meus cuidados, eu obedeço, eu sou justo, eu sou honesto, eu não faço nada de errado, mas vem a frustração. Quantas e quantas vezes nós vivemos frustração na nossa vida? Talvez o teu comércio, você projeta algo para crescer e de repente ele não cresce. Talvez o teu trabalho, você estuda, se dedica, e às vezes outra pessoa
ganha promoção e você não. Quantas frustrações nós vivemos, e muitas das vezes você pensa em parar. E José, mais uma vez, ele me mostra e mostra para nós, nesse processo, que ainda que ele foi para a prisão, você não vê José reclamando, você não vê José questionando, você não vê José botando a culpa em Deus. Interessante que quando você chega no capítulo 39, você vê que nem culpar a mulher de Potifar, José culpa ela. Ele fala que ele não fez nada e que sem ter culpa alguma, ele estava naquela prisão. Mas ele era um homem que trabalhava o seu emocional, ele era um homem que não tinha isso com ele. E você vai ver no próprio capítulo 39, quando ele está naquela prisão, e chega ali o padeiro, né, e o copeiro, e eles estavam tristes, e José fala: por que vocês estão tristes? Né? E nem deixar abalar suas emoções, José deixa. Viveu a decepção, viveu a frustração, mas ele entendia que ele tinha um Deus que cuidava da vida dele. E se você nessa manhã entender que você tem um Deus que cuida da tua vida, ainda que você esteja vivendo alguns processos, Deus está contigo, Deus está cuidando de você, Deus tem um propósito na tua vida. Esse propósito você não está entendendo, mas você, mais à frente, você vai entender qual é o propósito, porque Deus sempre foca o reino. E José, ele viveu esses dois processos, e ele não parou, a tua vida não modificou, ele não culpou Deus, ele é algo que é extraordinário. O terceiro processo que José vive é o esquecimento. Interessante que no capítulo 40, após ele revelar o sonho, né, do copeiro, e ele fala para o copeiro: lembra-te de mim quando você sair daqui a 3 dias você sai. Eu fico imaginando aquele jovem naquele momento: caramba, agora a salvação chegou para mim, né? Poxa, ou eu fiz um bem para esse homem agora ele vai lembrar de mim. Daqui a 3 dias, eu acredito que ele já até preparou, né, as suas roupas. Não, eu vou deixar já aqui pronto, porque daqui a 3 dias esse homem vai falar com o faraó e vai me tirar daqui, porque eu não sou culpado, eu estou vivendo algo que não é culpa minha, eu não fiz nada de errado. E a Bíblia nos mostra que levou 2 anos para que o copeiro lembrasse de José. Mas interessante, talvez, meus irmãos, você, nessa situação, após viver uma decepção, após viver uma frustração, e após ser esquecido, talvez você estaria culpando Deus, porque você está vivendo isso. Mas você não vê José em momento algum questionando. Ele vivia o processo, talvez essa perda, talvez aquilo que você não consegue, talvez aquela frustração de você querer algo e não conseguir algo. Mas José entendia que as coisas mudam, as coisas no seu devido tempo mudam, que Deus não é culpado disso, Deus tem um propósito, e em nenhum momento algum ele perdia a sua fé, ele estava sempre firme com Deus, sempre entendendo que Deus tinha algo em sua vida, que Deus sempre estava guardando a sua vida. O quarto processo que José vive é o processo da demora. Está aí, Gênesis 41. Interessante, José foi vendido aos 17 anos. Aos 30 anos, ele chega na presença de Faraó. 13 anos se passou para que aquele sonho que Deus tinha dado ele lá atrás, né, acontecesse. Talvez você está falando para mim: mas Alex, eu estou com promessa já de muitos anos, Deus, as coisas não mudam, eu espero essa mudança há anos, 20 anos. Eu vou te dar uma noticiazinha. A palavra de Deus também nos ensina que a gente que tem pessoas que levam 10, 13, como foi o caso de José, outros levam alguns anos. A Bíblia também me mostra que Caleb, ele recebeu uma promessa aos 40 anos de idade, e essa promessa foi se cumprir aos 85 anos, levou 45 anos para Caleb receber a tua bênção. E José nos ensina que vale a pena servir a Deus,
vale a pena você esperar em Deus. O propósito de Deus é maior. Deus sempre tem um propósito. E o quinto processo que José vive, que é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre é o reino. Você olha essa história toda de José, você vê ele vivendo esses processos todo. Analisando nesse contexto todo, você vê que José não passava de um coadjuvante. Ele viveu tudo isso para cuidar de Jacó, porque o foco de Deus era o reino. E o Deus fez José viver todo esse processo porque haveria de vir uma fome muito grande. E se José não tivesse vivido esse processo, o povo, Jacó teria morrido de fome. Está aí no capítulo 42, do 1 ao 2, para que não morremos. Jacó fala para os teus filhos, porque vocês estão olhando, a fome está aí, está batendo a porta, já não temos mais alimento. Vai lá no Egito comprar alimento, lá tem mantimento. Então José viveu todo esse processo para cuidar de Jacó, porque Deus queria manter a sua nação, a sua linhagem guardada, salva. Meu irmão, vou te falar algo para você. Às vezes você está vivendo um processo que para você hoje está doloroso, mas entenda que Deus sempre foca o reino. Vivemos num mundo hoje que é o homem-centrismo, né? As pessoas têm pregado sempre o homem em primeiro lugar, né? Porque se você for dizimista fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus é obrigado a te dar. Deus não é nada. Deus foca, Ele não é obrigado a fazer nada para você. Deus sempre foca o reino dele. O propósito que você está vivendo, talvez uma perca, talvez um casamento que não esteja legal, talvez a falta de um casamento, talvez é para propósito do reino. Isso é para te ensinar, você saber a viver essa situação, porque lá na frente você vai poder viver, ensinar e poder falar para alguém algo que você viveu. Você tem bagagem. João 13:7 diz que hoje o que eu faço contigo tu não entendes, mas amanhã tu entenderás. Então, meus irmãos, não questione o propósito de Deus. Deus sempre tem um propósito. Os processos vão vir na tua vida. Usa esses processos para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça, para que você conheça o Deus a qual você serve. Jó fala isso na sua palavra, lá no capítulo 42. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Então, meus irmãos, que nessa manhã você saia com esse entendimento, que não questione os processos. Os processos que você está vivendo, Deus tem um propósito, Deus está te ensinando, Deus está tratando com você, Deus está cuidando da tua vida. Entenda que Deus cuida de você. Com todos os processos que José viveu, na decepção, Deus estava com ele ali. Deus estava mostrando, olha, você se decepcionou, os teus irmãos invejaram, teus irmãos te traíram, teus irmãos queriam te matar, mas eu não deixei te matar, eu estava com você. Você foi frustrado, você teve frustração, você chegou no auge, eu te coloquei você no auge, mas agora eu vou te colocar você na escassez, para você aprender a administrar a escassez. Você administrou coisas boas e agora você vai administrar escassez, falta, para que quando você chegar lá no meu propósito, você tira de letra. Aí a gente vê quando José fala com o faraó, que ele revela o sonho, e Deus dá uma estratégia a ele de viver com 50% do que ganha e guardar 50%. Isso não é para qualquer um não, isso é para quem tem experiência, alguém que viveu processos difíceis e sabe administrar. Que nessa manhã você possa nunca perder o foco do Senhor, entender que Deus sempre cuida das nossas vidas, que Deus sempre está conosco cuidando. Os processos vão vir, mas não perca o foco, que é Deus. Deus está sempre conosco. Vamos estar orando, encerrando, para estar dividindo em classe, né? Convido a igreja a estar de pé.